Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao Universo da História. E hoje a gente está aqui, eu, Lucas Baura e a Davinin, e a gente vai falar com vocês sobre Game of Thrones. Essa que é, sem sombra de dúvida, até o presente momento, uma das maiores superproduções em termos de uma série televisiva. E que, quando você estiver assistindo esse vídeo, já vai ter acabado, né? E com certeza, sem sombra de dúvida, vai deixar muita saudade. Bom, a gente vai falar um pouco sobre as inspirações, sobre as referências históricas, mitológicas que estão presentes em Game of Thrones. Como a gente sabe, Game of Thrones é um universo fantasioso criado pelo autor George R. R. Martin e está recheado dessas referências. Na verdade, a gente fez uma pesquisinha no YouTube e viu que já existem outros canais, excelentes canais, que já falaram sobre esse assunto, sobre as inspirações históricas de Game of Thrones. Mas a diferença que a gente vai tentar dar nesse vídeo é que esses canais que já trataram do tema acabaram focando na Guerra das Rosas, que é um período ali, posteriormente à Guerra dos 100 Anos, que se deu um conflito entre duas famílias de onde hoje é situada a Inglaterra, as famílias Lancasters e os Yorks, que nas Crônicas de Gelo e Fogo estão representadas pelos Lannisters e os Starks. E o que a gente vai fazer aqui é mostrar como desde a Gênese, desde a Era da Aurora, lá em Game of Thrones, já parece ter inspirações da história antiga, tanto da Grã-Bretanha quanto de outros espaços do mundo, mas principalmente da Grã-Bretanha. E bom, para a gente começar a falar de referências, vamos começar se situando com relação ao espaço. Acho que dá para a gente falar do mapa, né? Sim, é interessante isso que o Baura comentou, a gente falar do mapa de Game of Thrones. Se a gente parar para pensar em todas essas inspirações que o autor teve, e a gente parar para ver a questão do mapa de Westeros, seria a Grã-Bretanha mais a Irlanda, só que a Irlanda virada ao contrário. Então, aí já começam as inspirações na questão geográfica. Também tem a questão de Essos, que seria ali em relação ao Canal da Mancha, né, a divisão que tem entre a Grã-Bretanha com a Europa. Então, a gente já começa a ver essa questão e também as questões mais geográficas ali dentro mesmo. Se a gente parar para pensar, Essos lembra muito a questão da Ásia, né? Da Ásia Menor. Sim. E tudo mais, e a questão da topografia de tudo mais, e de como se situa a fauna e a flora de Essos, como lembra muito. Acaba que em questão de geografia não, de mapa lembraria a questão da Europa, mas na questão de geográfica e fauna e flora lembraria mais a questão da Ásia. Isso, porque quando você olha ali Westeros e Essos, você tende a associar que o Westeros, como é bem claro, fica nítido que é inspirado no mapa da Grã-Bretanha. Você olha ali a divisão pelo Mar Estreito para Essos, você tende a associar que é a Europa continental. Mas na verdade não. Se a gente parar para pensar em algumas características de Essos, a gente vai ver que lembra muito mais territórios da Ásia, da região do Levante, até da África do Norte, né? Mas foram feitas adaptações bem grandes nesses mapas, né? Se usou da inspiração dos mapas reais, mas depois o autor tomou liberdade de fazer várias adaptações climáticas e tudo mais. Como, por exemplo, em Westeros, as terras que estão além da muralha. Se a gente olhar no mapa da Grã-Bretanha, as terras que estão além da muralha seriam a Escócia. Mas, como a gente bem sabe, a Escócia não é uma terra, um deserto de gelo, com zumbis de gelo e mortos-vivos e povos selvagens, nem nada disso. Assim como as terras da Irlanda no extremo sul de Westeros, né? Como a gente bem sabe, a Irlanda não tem um clima árido, aliás, está longe disso. Por falar em Dorne, Dorne a gente pode observar que ela tem bastante influência da Península Ibérica. Se eu não me engano, os sets de filmagem até de Dorne se passam na Sevilha, na Espanha. Posso estar enganado, o editor vai me corrigir nisso. Mas os costumes, as roupas, as vestimentas e tudo mais, tudo em Dorne lembra a Península Ibérica. E como você falou de Essos e tudo mais, tem a questão que a gente, como falou, se a gente parar para prestar atenção, lembra muito mais a Ásia, a não ser por Braavos, né, que é um caso à parte, e pela Antiga Valíria. Se a gente pôr o mapa da Antiga Valíria ao lado do mapa da Península Balcânica, a gente vai ver que são coisas bem parecidas. Inclusive, algumas pessoas até associam os valirianos, os antigos valirianos, aos gregos e aos romanos, né, povos que tiveram um momento de ápice, foram povos ilustres e que depois tiveram o seu momento de queda. Ambos
faziam políticas expansionistas, gregos, romanos e os valerianos. Agora, quando a gente para pensar em cidades como Astapor, Yunkai, Meereen, aquelas construções faraônicas, aquelas construções monumentais, aí a gente acaba vendo que está muito mais associado mesmo à Ásia do que a Europa em si, né? Lembra a pirâmide de Meereen, por exemplo, lembra o Egito, as construções, aqueles monumentos de Astapor e Yunkai, sei lá, lembra a Mesopotâmia, a Babilônia. E se a gente for mais para cima em Essos, lá no Mar do Dothraki, com certeza não lembra a Europa. Lembra sim as planícies, né, as estepes, mongóis e tudo mais. Então, esses são alguns dos pontos dos mapas que a gente pode apontar aí como inspiração que o autor usou na criação do mapa de Game of Thrones. Então, a gente está falando tudo isso, mas você deve estar bem perdido. Ok, a gente falou de Grã-Bretanha. O que seria a Grã-Bretanha? Porque a gente acaba parando para pensar e a gente fica... Dá um nó na cabeça de quem ouve, né? Grã-Bretanha, Reino Unido, Irlanda... É muita coisa. Então, o nosso editor querido vai colocar uns mapinhas ali. Não adianta ficar bravo, que ele vai colocar pra gente, explicando, né? Enquanto eu vou fazendo a explicação para vocês terem mais ou menos uma noção. Então, a Grã-Bretanha, ela é uma ilha que fica num arquipélago com muitas ilhas mesmo. Aí no mapa vocês vão ver que são várias ilhas. Ela é a mais notável porque ela é grande, ela envolve a Inglaterra, País de Gales e Escócia. E a gente para pensar, ok, Grã-Bretanha e Reino Unido. O que é o Reino Unido? O Reino Unido seria os países da Grã-Bretanha, mais a Irlanda do Norte, todos eles sob a tutela da Rainha Elizabeth, a nossa querida reptiliana. E tem a República da Irlanda, que ela é uma ilha também de grandes dimensões, assim como a Grã-Bretanha, só que ela é independente do Reino Unido. Bom, e agora que a gente já falou dos aspectos mais geográficos, vamos, enfim, para os aspectos mais históricos, né? Bom, então vou começar lá na gênese da coisa mesmo. Os primeiros povos a habitarem a Grã-Bretanha foram os povos celtas, né? Entre esses povos, alguns que acabaram se consolidando e ganhando certo protagonismo foram os bretões, que inclusive dão nome ao arquipélago de ilhas da Grã-Bretanha, né? E esses bretões eram praticantes do druidismo, uma prática religiosa que tem uma profunda ligação com a natureza, né? Ali tinham os druidas eram sacerdotes que tinham uma ligação muito forte com espíritos da natureza e tudo mais. Inclusive, o conceito da palavra druida está relacionado àquele que tem o conhecimento do carvalho. Ou seja, o autor, quando criou a Gênese, lá na Era da Aurora, os primeiros habitantes de Westeros eram os gigantes e os Filhos da Floresta. Os Filhos da Floresta eram criaturas que também tinham uma profunda ligação com a natureza e que também exerciam seus cultos através de uma ligação com a árvore represeiro. Se você parar para prestar atenção, as árvores represeiros ela até tem uma certa similaridade com o carvalho. A diferença é que, claro, a árvore represeiro tem o tronco branco, as folhas vermelhas, o carvalho não tem nada disso. Mas aqui a gente consegue enxergar uma similaridade entre os primeiros povos da Grã-Bretanha e os primeiros povos de Westeros. O que você tá dando risada aí, palhaço? O que, cara? Tá me atrapalhando, de verdade. Fala. Nada, pode ir, vai, você consegue. Não, cara, se estiver fazendo errado, fala, pô. Então, como o Baura comentou, né, falando sobre os primeiros povos, se a gente parar para pensar, em 43 a.C., o general Júlio César, ele comanda uma invasão romana na Grã-Bretanha e isso faz com que com essa invasão, né, naquele momento, eles estavam em grande auge, então eles vencem essa invasão, eles realmente conseguem fazer com que essa invasão dê certo e eles subjugam os primeiros povos da Grã-Bretanha e subjugando esses povos em questão de cultura, economia, religião, sociedade e a questão da religião, logo depois eles acabam inserindo a religião cristã, né? E a gente pode parar para pensar como os ândalos e os primeiros homens lembram muito isso, né? Sim. Faz uma ligação total com a série. Que trazem, né, os moldes de urbanização, trazem a religião cristã. E no caso dos primeiros homens, eles também, e os ândalos também são povos que vêm do continente de Essos, trazendo os primeiros homens, os deuses antigos, depois os ândalos, a fé dos sete. Bom, com a consolidação dos romanos na Grã-Bretanha, dá pra gente dizer que a relação entre romanos e os povos nativos da Grã-Bretanha nunca foi uma coisa muito fácil. Na verdade, alguns povos foram cooptados pelo Império
e outros acabaram se isolando na região ao norte, onde hoje é a Escócia, e outros onde hoje é a região de País de Gales. Então, os romanos, depois de terem se tornado um império, né, no ano de 122 depois de Cristo, o imperador Adriano, para tentar conter essa ameaça dos povos que estão ao norte, que representam uma ameaça para os povos civilizados do sul, né, o que eles fazem? O imperador Adriano ordenou a construção de uma muralha, onde hoje está a divisa de Inglaterra com a Escócia, para justamente tentar isolar esses povos selvagens dos povos civilizados do sul. Sim, isso acabou servindo de inspiração para o George R. R. Martin na criação da Muralha do Norte para separar os Lords do Sul dos povos selvagens do Norte. Na verdade, em Game of Thrones não tem tanta essa referência, porque a construção da muralha no Norte é mais uma questão para separar os mortos que por conta da história da Longa Noite, que teve muitos e muitos anos antes. E aí o Brandon, o construtor, fundador da Casa Stark, com a ajuda dos gigantes e dos Filhos da Floresta e dos primeiros homens, construíram a muralha que está ali em Game of Thrones, né, ali separando os Lords do Sul dos povos selvagens e dos vagantes brancos do Norte, e ficou aí a referência da Grã-Bretanha, né, que o imperador Adriano construiu uma muralha para separar os povos civilizados romanos dos selvagens do Norte. Caralho, que passarinho, filha da... Eu te juro que ele gritou tão alto que ele pode ter atrapalhado o áudio. Bom, como a gente estava falando, os romanos acabaram se consolidando no território da Grã-Bretanha. Só que, a partir do século II até o século V, vão acontecer constantes migrações germânicas. Talvez você se lembre de, no colégio, ter visto o termo invasões bárbaras, né? Que são migrações de povos germânicos que viviam ali no norte da Europa e migravam para a região do sul da Europa continental e também atravessavam o Canal da Mancha, chegando na Grã-Bretanha. Com isso, os romanos vão ter que acabar saindo da Grã-Bretanha e se concentrar para resolver essas invasões que estão acontecendo no território da Europa continental. Bom, os povos germânicos que migraram para a região da Grã-Bretanha foram os jutos, os anglos, os saxões, que depois acabaram se fundindo, virando os anglo-saxões, né? E o que acontece? Eles vão se consolidar no território britânico até o ano de 793, que é um marco, né, do início das invasões escandinavas, né, dos vikings, né? Você conhece provavelmente os vikings, né, esses povos profundamente conhecedores das artes da navegação que invadiram muitas das regiões da Inglaterra, da França, da atual Inglaterra, atual França, né? E, bom, ficaram conhecidos pelas pilhagens, pelos comportamentos e tudo mais. E, bom, se a gente pensar um povo com profundo conhecimento da arte da navegação, não dá pra gente deixar de associar aos nascidos de ferro, né? Os Greyjoys, a família Greyjoy, os nascidos de ferro, que também, na série, nos livros, são povos com profundo conhecimento da arte da navegação e que fazem pilhagens e tudo mais. O próprio lema da Casa Greyjoy é "Nós não semeamos". Na verdade, se a gente parar para pensar, isso se trata mais de um estereótipo viking do que necessariamente como eles de fato eram. Porque os normandos, os escandinavos, conforme houvessem condições, eles também eram agricultores, eram comerciantes, eram artesãos. Mas as similaridades entre um e outro não estão só nessa questão da navegação, estão até nos seus próprios mitos, né? O mito, no caso das Ilhas de Ferro, é o deus afogado. O deus afogado tem uma similaridade bem grande com uma deusa da Escandinava, a deusa Ran. Antes dos escandinavos conhecerem o cristianismo, eles eram politeístas, e essa deusa Ran tinha a mitologia de que os mortos em naufrágio iam para um salão submarino onde eram recebidos por ela, e lá eles festejavam e bebiam cervejas. O deus afogado tem um mito bem parecido. Os mortos, no caso das Ilhas de Ferro, depois de morto, eles são recebidos pelo deus afogado num salão submarino, onde eles também festejam e bebem cerveja servidos por sereias. E essa é uma das similaridades entre os povos dos nascidos de ferro com os escandinavos. Então, a gente está falando dessas questões das inspirações, né? Mas é bom deixar claro que sim, o autor ele se inspirou realmente, só que isso ele pegou só como uma base, essas inspirações que a gente está falando. É interessante deixar claro que quando ele foi fazer o mundo de Game of Thrones, é uma coisa completamente nova, porque senão pode dar a entender que a gente está querendo falar que ele simplesmente fez um Ctrl+C, Ctrl+V do que já teve na história. Então, acho interessante só fazer essa pontuação para vocês mesmo, para vocês entenderem que, sim,
ele se inspirou na história, mas apenas como uma coisa de base. Quando foi para os livros e também para a série, é uma coisa completamente diferente, uma coisa completamente nova. Original e singular, né? Original E não dá para tirar, de forma alguma, essas inspirações que ele usou como base tiram a genialidade da obra dele, que é original, é uma coisa muito bacana, muito singular. E bom, já que a gente falou, agora que já está esclarecido esse ponto que é importante, senão a gente está falando um monte de besteira aqui, né? Senão acaba de dar essa ideia, né? Não, então outro povo que a gente pode enxergar uma similaridade é no caso dos mongóis. Os mongóis foi um povo de origem tártara que viveu ali nas estepes mongóis, onde hoje está situada a Mongólia, habitaram algumas das planícies russas e era um povo também muito conhecido pelas pilhagens que eles faziam em algumas cidades, principalmente durante a Idade Média. Esse povo, eles tinham uma profunda habilidade na arte de equitação, com cavalos, né? E por onde eles passavam, eles causavam um terror, tanto que tem algumas pessoas que chamam eles carinhosamente de vikings de cavalo, porque a diferença deles para os vikings é que os vikings usavam navios e eles usam cavalos. E bom, um povo com profunda habilidade com cavalos, profundamente temidos em combates de campo aberto. De certa forma, não te lembra os Dothraki? Sim, gente, os Dothraki também são um povo que tinha uma profunda ligação com os cavalos, habitavam planícies, né, o Mar Dothraki, no caso em Essos, e eram profundamente temidos em combates de campo aberto também. Claro, a diferença entre os Dothraki e os mongóis é que os mongóis usavam muita pele, muita roupa, porque as regiões da Mongólia é uma região muito fria. E o caso dos Dothraki, eles usam pouca roupa, tem tranças, comemoram as vitórias fazendo tranças no cabelo e tudo mais. No caso dos mongóis não tem nada disso. Mas uma outra similaridade que a gente dá para apontar é em alguns aspectos políticos e hierárquicos. No caso dos Dothraki, tem o Khalazar. O Khalazar é inspirado no Khanato dos mongóis, assim como o título de liderança. Por exemplo, no caso dos Dothraki, você lembra lá do Khal Drogo. No caso dos mongóis, tinha o Gengis Khan. Khan, Khal, Khanato, Khalazar. São similaridades que o autor provavelmente se inspirou na criação dos Dothraki. E outros que também apontam uma outra inspiração na criação dos Dothraki foram os indígenas nativos da América do Norte, né? Você provavelmente já tenha ouvido falar dos Apaches. Foram indígenas que, após ter contato com o espanhol, acabaram conhecendo o cavalo e criando uma relação muito forte com o cavalo. E de certa forma os Dothraki lembram um pouquinho também esse povo. Mas eu acho que dá para apontar mais para os mongóis do que os indígenas nativos da América do Norte. Bom, e agora que a gente falou de povo, dá para a gente falar um pouco sobre a espiritualidade, né? A religiosidade em Game of Thrones. Sim, com certeza. A religiosidade é uma coisa que eles deixam bem alta na série, se a gente parar para pensar. É uma coisa que a questão do alto pardal e tudo mais deixa bem alto. E se a gente parar um pouquinho ainda para pensar nessas similaridades, a gente pode trazer muito a questão da fé dos sete, que é a fé original, né? Isso seria a fé oficial deles, né? Que eles trariam como isso, a fé oficial da coroa. A fé dos sete, ela lembra muito o catolicismo medieval. Se a gente parar para pensar, nossa, faz uma noção total. Parece até a mesma coisa, capaz da gente confundir. A fé dos sete, um Deus com 7 faces, que seriam pra gente essas 7 faces, os santos, né? Como a gente vê que no catolicismo medieval eles tinham grande força. Os santos, até hoje, né, no catolicismo em si, os santos têm muita força. Ou até o aspecto da Santíssima Trindade, sim, né? Pai, Filho e Espírito Santo, 3 facetas de um mesmo Deus. Exatamente, e mostra essa questão também do poder, né, da igreja. O alto pardal, como eu comentei já, o alto pardal tem muita força, e isso lembra muito a questão do Papa, que naquela época, ainda na época medieval, ele tinha muito mais poder. E se a gente fizer uma brincadeirinha, né, o alto pardal e o Papa atual parece ser a mesma pessoa, hein? Cara, parece pensado, né, esses caras serem parecidos. Se a gente, parece que eles já montaram tudo. Eu acho que Roma tá por trás de Game of Thrones e a gente não sabe ainda. Então... Bom, do Deus Afogado a gente já falou, e aí tem a questão do Senhor da Luz, né? Sim, o Senhor da Luz, ele lembraria exatamente o contraponto que teve não na era medieval, mas ali na era da Renascença, ali no finalzinho da Idade Média, que aparece a questão do protestantismo, de Lutero.
o Senhor da Luz, que não precisa de santos, que não precisa de imagens, não precisa da Santíssima Trindade para que ele seja o forte, onisciente, onipotente como ele sempre é. O Senhor da Luz, se você não se lembra, ele é o Deus cultuado pela Melissandre, então ele faz totalmente alusão à questão do protestantismo e também tem a questão de lembrar a questão cristã, porque ele faz total apologia contra o Senhor das Trevas. Então, o Senhor das Trevas, pra gente, a gente poderia apelidar ele carinhosamente de Lúcifer, porque é o maior inimigo, tanto da religião, seria da fé dos sete, quanto do Senhor da Luz. Alguns outros também associam o Senhor da Luz ao zoroatrismo, né? Aquela religião antiga persa que tinha uma dualidade entre bem e mal. O Senhor da Luz representaria a luz, enquanto a longa noite representaria o mal. É uma outra associação que dá pra gente fazer. Bom, dito tudo isso, a gente quer trazer para vocês algumas das nossas referências usadas no vídeo para fundamentar parte do conteúdo que a gente trouxe nesse vídeo. A gente usou o blog Seguindo os Passos da História, você pode acessar pelo seguindospasosnahistoria.blogs.com. É um blog excelente, vocês vão encontrar matérias sobre história lá muito legais. A gente usou, obviamente, a obra literária quanto a série produzida pelo George R. R. Martin e também algumas outras leituras interpretativas próprias nossas na criação desse roteiro. Eu espero que vocês tenham gostado, fortaleça, deixe um like para fortalecer o nosso projeto, compartilhe com quem você acha que também possa se interessar pelo tema. E é isso, gente. Obrigado por terem ficado com a gente até o final e lembre-se, até o agora também é história. Não se esqueçam do sininho, mostrem pro pessoal, comecem a assistir Game of Thrones e ver essas alusões que vai abrir bastante a mente de vocês. A gente vai deixar as referências na descrição para vocês, caso vocês tenham esse interesse, né, de se aprofundar mais. E é isso aí, muito obrigada!